os pequenos ombros mais ou menos assim, e aqueles ombros naquele escudo mais ou menos assim, daquele peitoral. Eles colocaram aquilo sobre ele, o coitadinho não podia andar. Ouçam, nós descobrimos que um escudo eclesiástico não encaixa em um homem de Deus. Isso mesmo, toda a sua teologia não encaixa no poder de Deus. Não se precisa de teologia, não se precisa de cultura. O que se precisa é de um coração rendido à palavra de Deus para ser uma testemunha genuína. Isso não encaixaria em um homem de Deus. Ele disse: tire essa coisa de mim. Eu não preciso do seu grau de PhD. Amém! Disse, sou uma testemunha. De quê? Disse, eu nunca experimentei esse tipo de coisa. Eu não sei nada sobre sua teologia. Deixe-me ir da maneira que o Senhor me livrou do leão e do urso. Isto é o que eu digo hoje, irmão. Não me deixe ir com alguma psicologia, mas deixe-me ir com o batismo antiquado do Espírito Santo que me tirou da boca da Batista e me libertou. Deixe-me ir assim. Oh, ele disse, eu não posso ir com tudo isto que nunca experimentei. Eu não conheço nada sobre isto. Como saberei como me colocar de pé e repetir todos estes credos e tudo mais assim? Eu não sei nada a respeito. Disse, tire esta coisa de mim. Então eles tiraram aquilo. Ele se sentiu muito bem. Estendeu a mão para trás e apanhou sua pequena funda. Ele teve vontade de correr. Você sabe como se sente quando se tem a funda na mão. Ele olhou ali e Golias disse, o que você fará? Davi disse, já estou indo. Amém. Apanhou sua pequena funda, correu para o outro lado do riacho e apanhou 5 pedras. Colocou uma ali, enrolou com suas mãos e Golias disse, você quer me dizer que aquele pequeno santo rolador, ou você sabe, aquele pequeno sujeito sem ou seja, o que for que ele seja, vai sair ao meu encontro ali? Ele disse, eu com todos os meus graus e tudo? Ora, eu não posso nem mesmo perder meu tempo com ele. Falando sobre cura divina, falando sobre o poder de Deus, falando sobre salvação, não posso nem mesmo perder meu tempo com ele. Mas ele era uma testemunha do que ele falava. Se alguma vez um homem ou uma mulher for testemunha do que está falando, não se preocupe, eles terão que perder tempo porque a hora de matar o porco vai chegar, irmão, e as coisas estarão prontas para isso. Isso mesmo, sim, senhor. Certo, ele colocou aquela pedrinha ali naquela funda, ali foi ele, atravessou o riacho e subiu a colina correndo para esse encontro. Ora, ele disse, veja, ele disse, você me vem ao encontro com um... Ele disse, bem, você eu o levantarei com a ponta da minha lança, provavelmente 30 ou 40 pés de comprimento. Disse, eu o apanharei ali e darei a sua carne às aves para comerem hoje. Veja Davi, uma testemunha agora. Ele sabia do que estava falando. A oposição estava contra ele. Claro, era contra ele, mas ele sabia que tinha... Ele era uma testemunha, ele sabia do que falava. Então ele disse, você vem ao meu encontro como um filisteu, no nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança. Porém, eu lhe saio ao encontro no nome do Senhor Deus de Israel. Amém. Esta é a diferença. Isso é o que faz a diferença. E ele disse hoje que ele mataria. Ora, o gigante riu dele e foi matá-lo. O pequeno Davi começou. Quando ele estava para lançar a funda, ele tinha... Observe, ele tinha 5 pedras, J, E, S, U, S, envolvidas em 5 dedos, F, E. Irmão, ele fez com que aquilo funcionasse corretamente, girando e girando e girando. E quando você tem fé em Jesus Cristo operando em movimento contínuo na sua alma, algo vai acontecer. O pecado e a enfermidade se afastarão de você. Os demônios se espalharão como baratas no chão em tempo de verão, quando se acende a luz. Aqui vem ele. F.E. em Jesus. Aqui vem ele. Eu vou ao seu encontro no nome do Senhor Deus de Israel. E ele começou a girar aquela funda. O Espírito Santo acertou aquela pedra bem naquele filisteu e o matou. Davi apanhou a espada dele próprio e cortou sua cabeça. A levantou e disse, venham rapazes. Disse, aqui está. Eu lhes disse que Deus faria isto. Aleluia! Ele era uma testemunha, ele sabia do que estava falando. Ele o havia experimentado, ele o havia provado. Ele não sabia nada sobre a armadura e a lança, porém, ele sabia o que tinha na sua mão.
Deus estava com ele. Eu não sei, nós não sabemos sobre todas as suas grandes ideias e coisas assim, mas nós sim sabemos o que é o Espírito Santo e sabemos o que ele faz por nós. Então, queremos ser uma testemunha. Agora você tem que ir e recebê-lo primeiro, antes que você possa ser uma testemunha. Houve um homem certa vez chamado Elias. Deus estava com ele. Ele tinha visto Deus em grandes provas, ele tinha visto Deus fazer coisas, então ele viu o pecado vir sobre a nação, então ele disse, agora só um momento. Ele subiu lá e orou e Deus lhe deu uma testemunha. Ele disse, agora você desça e diga ao rei que nem mesmo uma gota cairá, a não ser que você a invoque. Ele desceu e disse aquilo ao rei. Subiu lá e se assentou ele e ali, e poderia você imaginar? Eu posso ouvir algumas pessoas dizerem, aquele velho está maluco da cabeça, vem? Ora, ele diz que não haverá chuva alguma até que ele a invoque. Mas ele era testemunha de Deus. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia o que Deus faria porque Deus sempre cumpre a sua palavra. E Elias sabia daquilo. Então ele sabia que Deus lhe havia dito que não iria chover. Então ele foi e disse que não iria chover. Se Deus disse que você pode receber o batismo do Espírito Santo, então vá recebê-lo. Quando Deus diz que a cura é para você, então vá recebê-la. Se você é uma testemunha, vá em frente, testemunhe por ele. Deus prometeu, ele não pode mentir. Não importa o que dizem, os dias dos milagres passaram, pois deixe isso para lá. É a palavra de Deus que estamos tomando, não é de outra pessoa. Eu posso ver, de repente, eis que vem o velho Elias, subiu ali, e ele disse, veja aquele velho rabugento agora. Ele subiu no topo da colina ali e se assentou perto daquele riacho, Querite. Que cena deplorável. Aquele velho ali em cima, barbas grisalhas e longas, com cerca de 70 anos de idade e com uma vara em sua mão, um pequeno frasco de azeite. Ora, ele morrerá de fome ali em cima. Mas após algum tempo, chegou a seca e começou a se mover. E você sabe, aquelas pessoas ali embaixo que pensavam que ele era louco, por acaso notaram que ali em cima ele estava comendo 3 refeições diárias, passando boas horas. Sim, ele estava melhor do que muitas pessoas aqui nesta noite. Ele tinha alguns carregadores, certo? Os carregadores vinham, os corvos vinham todos os dias. Ele trazia sanduíches, ele davam para seu café da manhã. Certo homem disse há não muito tempo atrás, disse, pregador, o senhor está dizendo que crê nisso? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor quer me dizer que crê que ele comeu? Eu disse, sim, ele comeu. Como o senhor, onde ele conseguiu o peixe? Eu disse, eu não sei. Onde ele conseguiu o pão? Eu disse, eu não sei. Disse, o senhor acha que ele foi a uma padaria? Eu disse, eu não posso lhe dizer. Mas a única coisa que sei é que os corvos o trouxeram. Ele comeu aquilo, ficou agradecido e fez o que Deus lhe disse para fazer. É desta mesma maneira com o batismo do Espírito Santo. Você diz o que faz aquelas pessoas gritarem? Eu não sei. O que quer dizer? É maná vindo de Deus lá do céu. O Senhor quer dizer que realmente sente algo? Eu não creio nisso. Bem, você não tem que crer. O Espírito Santo o traz. Eu simplesmente o como e me satisfaço e grito e aproveito bastante. Deixo o mundo seguir e crer no que eles quiserem. O Espírito Santo. Mas onde ele o consegue? De onde vem o maná? De onde as coisas saem do ar que não se podem ver? Eu não sei, mas ele chega aqui. Amém. Você é testemunha disto? Você tem provado que o Senhor é bom? Você sabe do que está falando? O batismo do Espírito Santo é tão real nesta noite como é a sua vida, o poder de Deus para a salvação. Claro, isto é bom. Ele sentava ali e comia. Quando estava com vontade de beber, ele simplesmente ia a um lado do riacho e bebia. Era só isso. E eles pensavam que ele estava louco. Não. Ele era testemunha de Deus. Isso mesmo. E de repente, quando o riacho secou, ele disse, agora eu prepararei uma viúva para cuidar de você. Que coisa! Que lugar para um pregador ir! A casa de uma viúva. Mas Deus disse, eu prepararei isso. Então ele desceu ali, era para ele ser testemunha lá embaixo. Então ele desceu lá embaixo e ele estava descendo a rua, de acordo com a visão, era para ele ver uma mulher no quintal, eu suponho. Ele viu uma mulher no quintal, ele disse, é ela, então eu passarei por ali. Ele disse,
vá, traga-me um pouco d'água e um bocado de farinha, ou um bolo, melhor dizendo, na sua mão. Ela disse, como o Senhor vive, e sua alma nunca morrerá. Disse, eu tenho apenas farinha suficiente na minha panela e suficiente azeite na botija para fazer um bolinho. E estou aqui fora cozinhando, apanhando 2 cavacos, e disse, e vou fazer o bolo para mim e meu filho, e tão logo que o comermos, nós morreremos. Ele disse, vá, traga-me o bolo primeiro. Amém. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Coloque Deus primeiro, pague seus dízimos primeiro, pague tudo primeiro, pague a Deus. Ore primeiro de manhã, ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo, você será testemunha. Ela correu para dentro, ela tinha 2 cavacos. Na velha maneira oriental, eles usavam 2 cavacos, eram 2 pauzinhos cruzados assim, e o fogo ficava no meio. Os índios ainda usam isso e empurram os cavacos para cima à medida que queimam. Aquilo era a cruz, Cristo, onde o fogo estava no meio. Eles tiravam uma pequena oferta de farinha, colocavam aquela farinha moída, toda moída do mesmo modo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Derramavam o azeite, que era o Espírito Santo, e misturavam o Espírito Santo e Cristo,